aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. Galera, é o seguinte, vamos conferir aqui, né, o grupo do Corinthians na Copa Sul-Americana de 2024. A Conmebol, nessa segunda-feira, sorteou os grupos da competição e o Corinthians caiu no grupo F, né, ao lado de um argentino, um uruguaio e um paraguaio. O Corinthians terá viagens curtas, né, a logística vai ser boa pelo sorteio, porém, vamos pegar um ou dois adversários, talvez só um, né, adversário chato aí que temos pela frente na primeira fase, né, na fase de grupos da Sul-Americana, né. Vamos avaliar esses adversários, vamos ver como eles estão atualmente nos campeonatos locais deles, e também vamos relembrar alguns jogos aí que o Corinthians enfrentou esses adversários, né? O Corinthians que já pegou esses adversários recentemente, né? Na Libertadores, por exemplo. Então, vamos falar sobre eles, vamos falar sobre o grupo do Corinthians, né? Então, vamos lá. O grupo do Corinthians é esse aí que você está vendo, né? O grupo F da Sul-Americana. Vamos pegar o Argentino Júnior novamente, né? O Racing do Uruguai e o Nacional do Paraguai, três times que o Corinthians enfrentou recentemente pela Libertadores, né, nos últimos anos aí, adversários conhecidos aí do Corinthians, né? Bom, vamos avaliar esses três times, vamos ver como é que eles estão nos campeonatos nacionais aí que eles estão disputando, né? Bom, vamos avaliar primeiro o Argentino Júnior, né? O ex-time do Fausto Vera, né? Eu até imagino o presidente desse time indo a Itaquera, né? Depois de chamar a gente de caloteiro, né? Ai. Bom, errado ele não tá muito, né? Duílio que era o caloteiro, mas enfim. Bom, vamos ver como o Argentino Júnior está no campeonato argentino, né? Vamos lá. Aqui tá a classificação do argentino, né? São dois grupos, tem o grupo A e o grupo B. Tá na 11ª rodada, pelo que eu tô vendo aqui. E o Argentino Júnior, depois de 10 jogos, né, tá em 5º lugar com 18 pontos, 3 pontos atrás aí do River Plate, podendo alcançar o River se ganhar aí na rodada, né? Vamos ver as partidas do campeonato? Deixa eu ver aqui. O Argentino Júnior no próximo jogo pega o Rosário Central em casa, né? Se vencer, empata com o River na liderança do campeonato, então do grupo, né? Do grupo A, no caso, do Campeonato Argentino. Então, o Argentino Júnior, digamos que esteja bem no campeonato. No seu último jogo aqui, deixa eu ver. No seu último jogo, empatou com o Huracan 1-1, fora de casa, né? E, pra relembrar o último confronto entre eles, foi, né, ano passado, né? Tá aí o 0-0 na Argentina e 1-0 em Itaquera, que o Corinthians não jogou absolutamente nada. E se não me engano foi o último jogo do Lázaro como técnico, né? Se eu não estou enganado. Mas enfim, né? Os últimos 2 jogos contra eles pela Libertadores do ano passado não foi legal. Esperamos que seja diferente esse ano, né? Esperamos que seja diferente. É outro time, outros jogadores, outro treinador que temos, então esperamos que a história seja outra, né? Porque o Argentino Júnior vai ser o adversário mais forte aí que teremos que enfrentar, né? Vamos com certeza brigar contra eles pra ver quem é o primeiro do grupo, né? Então, mas vamos lá, né? Vamos ver o nosso próximo adversário, que é o Racing do Uruguai, né? O Racing de Montevidéu. E vamos dar uma olhada aqui no campeonato uruguaio e o Racing atualmente, né? Já foram disputados aí 5 jogos, né? Tá na 5ª rodada, né? Tá na 5ª rodada do campeonato uruguaio e o Racing tá em 9º lugar. Tá aqui o Racing, né? 9º lugar com 4 pontos. O Racing tá no meio de tabela, né? São quantos times no Uruguai? São 16 times. O Racing tá no meio aqui, em 9º lugar da competição, né? No último jogo do Racing, vamos ver como é que o Racing foi no seu último jogo, né? Perdeu pro líder, Peñarol, em casa, 2-1, né? Então, o Racing tá aí em 9º lugar no campeonato uruguaio atualmente, né? E, para relembrar os jogos contra eles, né, foi pela Libertadores 2010. Pois é, ano do centenário do Corinthians, né? O Corinthians que enfrentou o Racing logo no jogo de estreia daquela Libertadores no Pacaembu. Tomamos um gol com 1 minuto de jogo, né? Eu lembro muito bem daquela partida no Pacaembu. Foi 2-1, tomamos um gol com 1 minuto. E depois o Elias
fez 2 gols, o Corinthians ganhou de virada 2-1. O Ronaldo deu show nessa partida, deu show, né? Se não me engano, o primeiro gol do Elias, cara, foi um passe de letra do Tcheco, cara. Se eu não tô enganado. Foi jogada do De Federico, né? O De Federico fez a jogada, tocou pro Tcheco e ele de letra deu passe pro Elias fazer o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Corinthians no jogo, né? Foi 2-1 Corinthians nessa partida, né? E no Uruguai, né? No outro jogo do grupo aí, o Corinthians ganhou do Racing 2-0. Dentinho e Elias marcaram pro Corinthians. Então foram os únicos jogos entre eles na história, né? Em 2010 foi 2-1 no Pacaembu e 2-0 no Uruguai. Os únicos jogos entre Corinthians e Racing do Uruguai aí na história, né? Vamos reenfrentar eles aí, vamos reencontrar eles pela Sul-Americana de 2024, né? 14 anos depois aí. Bom, esperamos conquistar mais 6 pontos contra eles, né? E vamos avaliar por último o Nacional do Paraguai, galera. O Nacional que veio da Libertadores, né? Tava disputando a terceira fase classificatória, foi eliminado nos pênaltis pelo Palestino do Chile, né? E foi selecionado aí para o nosso grupo, o Nacional do Paraguai. O Nacional que atualmente é o último colocado do Campeonato Paraguaio. Tá em último lugar, são 12 times. E o Nacional tem 5 pontinhos só em 9 jogos. Tá na 10ª rodada, né? O Nacional não tá legal aí no Campeonato Paraguaio, né? Vamos ver os jogos aqui do Nacional. O Nacional que no último jogo deles, vamos ver aqui. Quem eles enfrentaram. O Nacional pegou o Taquari em casa e perdeu por 1-0, né? Eu vi o jogo do Nacional contra o Palestino na Libertadores, me pareceu um time chatinho, né? Me pareceu um time chato, porém, no Paraguai o Nacional tá bem ruim. Tá bem ruim em último lugar, perdeu pro Taquari o último jogo. E vamos relembrar os últimos jogos contra eles, né? E foram pela Libertadores de 2012, galera. Pois é, na Libertadores que o Corinthians ganhou, enfrentou o Nacional do Paraguai na fase de grupos, né? Os únicos jogos entre eles na história. O Corinthians venceu no Pacaembu 2-0, gols do Danilo e do Jorge Henrique, né? O Jorge Henrique fez gol de ombro, inclusive. E no Paraguai o jogo foi em Ciudad del Este, a maioria da torcida do Corinthians no estádio, inclusive. E o Corinthians fez 3-1 com gols do Jorge Henrique, do Emerson Sheik e do Elton. Pois é, lembram do atacante Elton, vindo do Vasco? Pois é, o Elton marcou gol nesse jogo. E o Nacional foi um dos únicos times que conseguiu marcar gol contra o Corinthians nessa Libertadores, né? Tomamos apenas 4 gols, e um desses gols foi nesse jogo aí, 3-1. Tava 2-0, os caras diminuíram 2-1, aí depois o Elton fez o terceiro, né? Pois é. Vamos olhar a tabela da Sul-Americana? E tá aqui, né, galera? O nosso primeiro jogo vai ser contra o Racing, lá em Montevidéu, né? Na semana do dia 2 de abril. E depois, na semana seguinte, né? O Corinthians pega o Nacional do Paraguai em casa, né? Então, dá pra largar aí com 6 pontos, né? Pelo menos com 4 no mínimo, né? Mas eu acho que dá pra vencer tanto o Racing contra o Nacional. Larga com 6 pontos e depois é o Argentino Júnior fora de casa, né? Temos 2 jogos fora aí depois, né? Contra Argentino Júnior e Nacional. E os 2 últimos jogos em casa, né? Contra Argentino Júnior e Racing do Uruguai, né? Eu acho que os 2 primeiros jogos aí dá pra largar com 6 pontos, né? O que seria uma baita coisa aí, empatando na Argentina, depois empatando no Paraguai, vencendo os 2 últimos jogos. Dá pra fazer uma boa pontuação e terminar em primeiro aí na Libertadores, na Sul-Americana, aliás. Terminar em primeiro no grupo da Sul-Americana. E é importante terminar em primeiro porque classifica direto pras oitavas, né? Se terminar em segundo vai pro playoff, enfim, né? Então, tá aí o nosso grupo na Sul-Americana, o grupo F. E lembrando, galera, que os 2 próximos jogos do Corinthians na temporada é justamente contra eles, né? O Racing e o Nacional, né? Porque o brasileiro, tá aqui a tabela do brasileiro, só começa nos dias 13 e 14 de abril, né? O Corinthians joga aqui contra o Atlético Mineiro no fim de semana do dia 13 e 14, né? E os 2 primeiros jogos da Sul-Americana acontecem na semana dia 2, o primeiro jogo, e o segundo na semana do dia 10, né? E a estreia no Brasileiro é só dia 13 e 14. Então, os 2 próximos jogos do Corinthians
é pela Sul-Americana contra Racing lá no Uruguai e depois o Nacional do Paraguai dentro de casa, né? Os 2 próximos jogos do Corinthians, aí depois é a estreia no Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Bom, galera, o que vocês acham desse grupo, né? Eu, particularmente, eu acho até um grupo muito acessível, sinceramente, né? Claro, o Argentino Júnior vai ser o adversário mais complicado, mas eu acho que vai ser um grupo bem acessível aí pro Corinthians. O Nacional tá em último no seu campeonato, o Racing tá em nono no uruguaio, né? Eu acho que é um grupo bem acessível, sim, pro Corinthians se classificar em primeiro. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como o time vai chegar até lá. Lembrando aí que o Corinthians tem umas semanas aí de folga, né? Até o primeiro jogo contra o Racing. Dá pra recuperar o Coronado, o Palácios, o Paulinho, né? Que estavam machucados. Eu vi uma notícia aí que o Maicon se lesionou também, que virou festa agora, né? Agora, jogador do Corinthians toda hora se machuca. O Pedro Raul que machucou também, voltou. O Roberto que fissurou a costela. Impressionante. Agora o Maicon teve uma lesão na coxa e só Deus sabe quando vai voltar. Não sabemos se o Maicon vai já estar disponível aí no primeiro jogo, né? O Fausto Vera, por exemplo, é outro que machucou e ficou fora no último jogo contra o São Bernardo, né? Precisou jogar o Breno Bidon. Enfim, né? Tá, muitas lesões aí no início da temporada, né? Agora o Maicon machucou. Mas vamos ver, né? Esperamos que mais ninguém se machuque aí. Esteja pelo menos quase todos disponíveis aí pro jogo de estreia contra o Racing do Uruguai. Teremos 2, 3 semanas aí até esse jogo. Eu vi que o Corinthians marcou um jogo treino contra o Santos, né? Lá na Vila, acho que no sábado, mas enfim, né? Talvez marque um outro jogo treino, até um amistoso, né? Até chegar esse jogo contra o Racing, pra não perder ritmo de jogo, né? Porque o Racing e o Nacional, eles estão com ritmo, eles vão jogar aí nos campeonatos locais deles e o Corinthians não. Vai ter 2 jogos, vai ter 2 semanas aí sem jogar, então deve perder ritmo de jogo, então o Corinthians deve marcar um outro jogo treino, até um amistoso, pra não perder ritmo de jogo e poder estrear bem na Sul-Americana, né? Pois é. O que vocês acham sobre esse grupo? Um grupo acessível, um grupo complicado? Eu acho bem acessível, mas eu espero que o Corinthians inicie bem nos 2 primeiros jogos contra Racing e Nacional. Dá pra estrear bem, né? É o que eu espero. Bom, é isso aí, galera. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? E é isso aí. Comente o que vocês acham sobre esse grupo, se é complicado, se não é, se é acessível ou se não, para terminarmos em primeiro lugar, que é muito importante pra gente avançar direto às oitavas da Sul-Americana, tá bom? Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians! Se Deus quiser, a gente fica em primeiro nesse grupo. Falou!